Aleluia. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo a partir do 7, nós vamos ler até o 12. Segundo aos Coríntios 4, do 7 ao 12. Olá, hoje eu fiz ontem eu recebi um chacoalhão, porque eu fui, quem estava ontem em Bituba? Então eu tinha parado com meus PowerPoint e o visual fala muito, fixa muito a memória. E tivemos ontem uma ministração lá para casais, lá na Alcance de Bituba, muito poderoso. Pastor Skip e a Deb, lá de Curitiba. Pastor Skip é um americano, Joinville, só vejo ele em Curitiba, parece que é de Curitiba. Então eles trouxeram uma palavra e foi muito profunda. O que nos fixou mais foi justamente, ele falou, pastores que não usam esse PowerPoint, eu não sei porquê, né? Aí todo mundo já me entregou, né? Porque eu usava muito e agora parei. Mas levantei hoje bem madrugadinha para fazer, porque eu não tinha feito. Fala, pastor. Obrigado. Contudo, temos esse tesouro em vaso de barro, para que a superioridade do poder seja atribuída a Deus e não a nós. Em todas as situações enfrentamos tribulações, mas nós não somos derrotados, estamos perplexos, porém não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Carregamos constantemente em nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nós. Assim, embora vivamos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se revele em nossa natureza mortal. Portanto, a morte atua em nós, mas a vida em vocês. Obrigado, Senhor Jesus. Tua palavra está sendo liberada em nossos corações, ela é viva, eficaz, poderosa, para discernir até mesmo as coisas mais secretas do nosso coração. Ela é apta, Pai, para discernir os pensamentos, e nós queremos, Pai, que essa palavra nos leve a esse lugar de discernimento, esse lugar, Pai amado, de meditação, Pai, de introspecção, para que possamos, por ela, ser confrontados em áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, melhoradas, Pai, e aquelas que precisam, Pai amado, ser realmente banidas da nossa vida. Então nós oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que hoje soframos ou teremos os acréscimos que o Senhor tem através da sua palavra. Há uma promessa de que ela não volta vazia, mas ela antes cumpre o propósito para o qual ela foi designada. Cumpra em nós, Pai, o teu propósito para hoje, que essa palavra, Pai, continue falando aos nossos corações sempre, em nome de Jesus. Eu repreendo o mal, Pai, a inquietude, Pai, eu repreendo a frieza, a indiferença quanto à sua palavra, a incredulidade, eu repreendo em nome de Jesus, toda a religiosidade, e nós nos fixamos no teu Espírito Santo, que é poderoso para nos convencer de toda a verdade, de nos ensinar toda a verdade, de nos fazer lembrar, Pai, de tudo quanto nós vamos ouvir aqui, Pai, em todas as nossas necessidades, de proferir a sua palavra, em nome de Jesus, que o inimigo não tire, Pai, ninguém aqui desse foco, de estar, Pai, sendo ministrados, e que essa palavra cauterize no coração de cada um, uma verdade absoluta, em nome de Jesus, amém e amém. Aplauda a palavra do Senhor. Glória a Deus. Querido, esse texto que nós acabamos de ler, ele afirma que nós somos vasos, e nós somos vasos frágeis, somos vasos aí meio quebrados, trincados, vasos imperfeitos, mas nós carregamos um tesouro, e é um tesouro de grande valor, de um valor eterno. Esse tesouro chama-se presença de Jesus, é a pessoa do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele não nos escolheu porque nós somos fortes, não, é justamente porque Ele deseja manifestar o seu poder, a sua força, né? Ele deseja manifestar isso através da nossa fraqueza, não é, né, nas pessoas que são, não estamos falando de ser forte fisicamente, mas Deus escolhe os fracos para manifestar, aqueles que reconhecem a sua fraqueza. Então, quando Paulo está falando sobre esse tesouro em vaso de barro, ele está usando essa analogia muito poderosa, mostrando como a grandeza da glória de Deus, que é o tesouro, como isso se revela justamente
no meio da nossa fraqueza, ou seja, o barro. Deus está dizendo, a analogia é o vaso como barro e o tesouro sendo Deus e usando-nos como esse depósito. Então, primeiramente, eu quero falar com você é que a glória de Deus, ela se revela na nossa pequenez, na nossa fragilidade. É aí que Deus revela a sua glória. É por isso que Deus abate o orgulhoso, aqueles que acham que não precisa da glória e do poder de Deus. Então, quando nós lemos aí no versículo 7, temos esse tesouro em vaso de barro, isso para nós é um paradoxo, né? Ter esse tesouro em vaso. Quem é que vai fazer isso? Guardar um tesouro num vaso de barro? A Bíblia, ela diz que a manifestação da glória de Deus acontece, como eu já falei, na nossa fragilidade. Então, Paulo está ressaltando o poder do Evangelho, que esse poder não está em coisas grandiosas, mas em vasos frágeis. Ou seja, em nós, seres tão limitados e tão imperfeitos. É aí que a glória de Deus se manifesta. O tesouro, né, que o apóstolo Paulo, ele fala, ele simboliza o valor incalculável do Evangelho de Jesus, e simboliza também a presença de Jesus em nós e a força do Espírito Santo agindo, operando nas nossas vidas. Mas mesmo em meio, querido, a essa fragilidade, por outro lado, o vaso de barro, ele lembra, né, que a nossa natureza, ou a nossa natureza humana, cheia de limitações, de fraquezas, cheia de circunstâncias, limitações, é aí que ele se revela. Então essa imagem do barro, ela nos desafia a reconhecer que a nossa fragilidade, ela não diminui, né, o poder da mensagem que nós carregamos. Então reconhecer que é fraco, que é frágil, não vai de maneira nenhuma, porque às vezes o crente não gosta de parecer, porque ele tem medo. O crente está doente? Você não é crente? O crente, né, a gente fica achando que a nossa fraqueza, nós às vezes disfarçamos com a religiosidade, algo que nós não somos, nós queremos, isso é religiosidade, farisaísmo, quando nós queremos mostrar uma fortaleza que na verdade a Bíblia diz que nós não temos. Então quanto mais a gente mostrar a nossa fraqueza, mais forte vai ficar essa mensagem que nós carregamos. E isso, querido, mostra muito mais a soberania de Deus, né, a graça de Deus, que mostra que Deus escolheu agir assim, através das nossas imperfeições. Então essa verdade é que nos encoraja ainda mais a depender de Deus, a sermos humildes e a confiar que apesar, né, das nossas debilidades, nós somos sim portadores de algo infinitamente valioso. Diga, eu sou portador de um tesouro sem valor que possam contar. Amém? Ninguém pode dar um valor, um preço, contar o que você vale. Então é justamente no reconhecimento da nossa fraqueza que a glória de Deus, ela se torna mais evidente. Deus escolheu, querido, pessoas comuns para realizar grandes feitos, para que toda a glória seja atribuída exclusivamente a Ele. Por isso que Deus não manifesta no orgulhoso, naquele que acha, lembra do fariseu batendo no peito? Eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço milagre. Quando eu oro, os capetas vão embora. O outro tem misericórdia de mim. Sou pobre, um pecador. Quem que fez a oração? Quem que a oração foi atendida? Aquele que reconhece sua fragilidade. E quando nós vemos, querido, esses milagres, grandes milagres de transformação, nós somos ainda mais convencidos de que somente Deus poderia fazer isso. Somente Deus é que poderia agir assim. E essa é a graça do Evangelho. Não é que eu apareça, é como João disse, é necessário que Ele cresça e que eu diminua. E quando nós entendemos que é assim que a glória de Deus, que Deus é visto através das nossas vidas, e é isso que vai fortalecendo a nossa fé e vai nos levando a reconhecer que realmente nós somos vasos frágeis, somente vasos na mão de Deus. Nós não somos mais nada, somente vasos, querido. E é por isso que eu não tenho nenhum problema de ser quem eu sou. Eu queria ser mais ainda, mas a gente às vezes é meio que proibido por algumas demandas. Mas, querido, mostre sua fraqueza, porque quanto mais fraco você for, mais forte você vai ficar.
né? Isso acontece na nossa vida com um único propósito, é manifestar o poder e a graça de Deus ao mundo. Sabe aqueles momentos, querido, né, de fragilidade, quando nós nos sentimos limitados, incapazes? É essencial lembrar, querido, que as nossas limitações, ela não nos impede, mas ela nos torna, a cada limitação, cada dificuldade, é uma oportunidade para a gente manifestar essa força do Espírito Santo, esse poder de Deus que está lá no nosso interior. Dentro de você, querido, tem um dínamo, a Bíblia chama isso de dínamo. Dínamo, há um dínamo, esse poder de Deus é um dínamo. Dínamo, para quem não sabe, para quem, né, antigamente tinha uma bicicleta, é o que eu mais lembro. O dínamo tem numa barragem, é um lugar onde gera energia. Quando tem o pneu da bicicleta, tem aquela pecinha, você encosta no pneu, o pneu girando, faz girar o dínamo que vai acender o farol da bicicleta. Aquilo é o dínamo que produz energia. Então esse poder é esse dínamo de Deus que está no nosso interior. Já pensou todo crente, querido, expandindo, fluindo no poder do Espírito Santo, querido? E é no vaso quebrado, é no vaso rachado que o poder de Deus vai encontrar esse ambiente propício para a sua manifestação, para ele se revelar. Segundo aos Coríntios, o capítulo 12, versículo 9 e 10, diz que a força, né, de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do ser humano, e que quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes. Vamos ler esse texto bem alto. 1, 2, 3, mas... Eita, você não tomou café? De novo. 1, 2, 3... Amém? Então o poder, querido, pertence a Deus, mas ser um vaso cabe a mim e a você, é responsabilidade nossa. A glória de Deus, a glória dele, querido, cabe a nós. Nós somos convidados diariamente a entregar as nossas limitações e a confiar plenamente nessa força que vem de Deus, nessa força que vem do céu. Como? Reconhecendo, querido, que na nossa humildade e numa entrega genuína é que Deus realiza transformações profundas e com um significado eterno. Então, querido, não desanime. Jamais desanime diante das dificuldades, das suas imperfeições, das minhas imperfeições, porque esse lugar é o ambiente perfeito para que Deus possa agir com poder e glória. É nesse ambiente de humildade, de reconhecimento da fraqueza, que Deus vai agir. Então, que nós possamos ser, querido, estar sempre dispostos a obedecer, que nós possamos ser cheios de pessoas cheias de fé, para que a força que vem de Deus se aperfeiçoe, como o texto diz, em cada um de nós, trazendo para nós vida, esperança, trazendo fé, vitória, nessa nossa caminhada com o Senhor Jesus. Senão, querido, esse evangelho ele fica sem graça. Se eu achar tudo que... Né, quando você dá brinquedo para o filho, tudo que ele quer você dá, daqui a pouco fica sem graça, ele não tem mais o que ganhar, não tem uma surpresa, tudo, né, tá fácil. Não perde a graça isso aí. Então, querido, nós precisamos estar sempre atento para aquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Nós damos valor a cada movimento de Deus na nossa vida, reconhecer que isso é uma vitória que Ele está nos dando. Então, qual que é o nosso grande desafio? É o meu tópico 2, não permitir que as tribulações, vamos lá, tópico 2, que as tribulações abalem nossa fé. Em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então Paulo, ele está revelando aqui para nós uma verdade muito profunda sobre a nossa jornada, a nossa caminhada cristã, que embora nós enfrentamos dificuldades, nós enfrentamos sofrimento, nós somos sustentados por uma força, querido, que vai além de qualquer sofrimento que nós podemos passar. A força, o poder de Deus está muito acima de qualquer, por isso que aqueles homens do passado suportavam até a morte, porque eles sabiam que há um poder maior do que a morte. Jesus disse, você pode acabar com o meu corpo, você pode matar o meu corpo, mas eu não vou morrer.
porque há um poder maior do que a morte. Quando nós temos consciência disso, querido, nós não vamos estacionar na nossa fragilidade, na nossa fraqueza. Aliás, quanto mais fraco você está indo, mais forte você está ficando. Quanto mais fraco você se revela, mais forte você fica. Então as tribulações, elas não têm o poder para nos destruir, jamais. Diga para mim, tribulação, você não tem poder para me destruir. O versículo 8 diz que em tudo nós somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Isso é um paradoxo, querido, para nós. Você chega para uma pessoa que está aí com a depressão, que está triste por alguma situação e diz que agora é que você está forte. Parece uma coisa esquisita. Aonde você está vendo isso? Que eu estou forte, estou alegre. Há uma alegria, há uma paz, há um consolo dentro da gente, querido, que não tem quem possa tirar. Paulo, ele está declarando que a vida cristã, ela é cheia mesmo de pressões, mas que ela é também sustentada por um poder sobrenatural. Não é nada natural, é sobrenatural. E esse poder, ele flui de um coração que está sempre rendido ao Senhor. Não é um coração que se prende em si, é um coração que flui, né, ali no íntimo do crente, que reconhece, que submete a sua fraqueza ao poder de Deus. Esse é o segredo. Não é se dizer, Deus, eu estou forte, pode vir quente que eu estou fervendo. Não, é Deus, pode me usar, que agora eu me submeto, eu preciso. Se o Senhor não fizer, eu não tenho como fazer. Se o Senhor não me tocar, eu não tenho como fazer nada. Eu não posso por mim, mas eu confio. A minha fé está embasada no poder que há no seu nome. Porque a vida, querido, de fé, ela jamais vai nos isentar dos problemas. Mas ainda que existam esses problemas, nós somos preenchidos com uma paz que excede todo entendimento, com a paz que supera toda adversidade. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 13, que Deus não permitirá tentações maiores do que a capacidade de cada um. Atribulados, mas não angustiados. Então, mesmo diante das pressões, mesmo diante das dores da vida, essa paz de Cristo que habita em nós, ela nos acalma. Às vezes ela vem com a leitura bíblica, ela vem com a meditação, uma introspecção, ela vem com a gente parar um pouco para ouvir Deus, ela vem através de um irmão. Quantas pessoas já foram falar com você, e você com quantas pessoas você estava atribulado, angustiado, triste, e você saiu daquele ambiente com uma convicção no coração. Você estava atribulado, angustiado, mas você obteve ali aquela calma de Deus. Diz também o texto, perplexo, mas não desanimados. Com certeza, querido, dúvidas, incertezas, elas vão vir sobre a nossa vida, mas a esperança no Senhor, ela vai sempre nos manter firmes, querido. Sabe o crente que desiste, o crente que diz, não quero mais nada, não é, eu pensei que ser crente não era assim, que Deus ia resolver todos os meus problemas. Querido, o que Deus quer resolver é o problema da sua salvação. Porque nesse mundo você vai ter aflição. Jesus falou, teremos aflições, mas tem de bom ânimo, que é isso que Paulo está dizendo. Você está angustiado, você está perplexo, está desanimado, está em dúvida. Isso é coisa do mundo, nós vamos passar por isso. Mas é a esperança no Senhor que vai nos manter firmes. A gente tem que olhar, querido, sempre para uma vitória. E a vitória que Deus nos deu, nós temos que estar olhando nisso, porque senão nós vamos desistir. Não existe evangelho barato, não existe evangelho sem luta, não existe evangelho sem tribulação, não existe evangelho, querido, sem perseguição. E olha que aqui no Brasil a gente é bem tranquilo nisso. Diz perseguidos, mas não desamparados. Então as rejeições, querido, essas provações, elas vão estar sempre nos rodeando, mas a presença de Deus, ela é sempre um abrigo para nós, e é ela que nos fortalece. O melhor lugar para se esconder, querido, é na presença de Deus. O melhor esconderijo é a presença de Deus. Então nós precisamos, querido, nos animar com essa verdade. Nós precisamos lembrar que as tribulações, elas são temporárias, mas a graça e o poder de Deus em nossas vidas, elas são para sempre. Deus não é um Deus que dá por medida, é sem medida.
Deus é um Deus que abençoa, e quando Deus abençoa, não é uma meia bênção, Ele dá uma bênção total. Então que a gente aprenda isso, querido, a gente persevere na fé, sabendo que nós nunca, jamais estivemos sozinhos, e que em todas as situações, Deus está nos sustentando, Ele está nos guiando, Ele está guiando cada passo meu e cada passo seu. Nenhum fio de cabelo da nossa cabeça cai sem que Ele permita. É isso que Deus, nem uma folha de uma árvore cai. Querido, tranquilizemos o nosso coração. Nós vivemos tempo, querido, por circunstâncias óbvias, mas também por questões que nós nem vamos passar, nós já estamos preocupados, nós já estamos ansiosos, nós queremos criar situações dentro de nós, com preocupações que nem chegou. Esquecemos que há um poder dentro de nós, que há uma graça, que há, querido, algo que Deus colocou dentro de nós para gerar esse ano, que é a pessoa do Espírito Santo. Ele vai gerar essa fé. O texto diz que nós também somos atribulados, mas não angustiados. Sim, querido, há muita pressão, mas há paz. Que crente, se você não estiver sendo pressionado, querido, se você não estiver sendo acuado ali por essa luta comum, tem alguma coisa errada. Crente é o tempo inteiro vigiar. Por isso que a Bíblia diz, vigiar, mas sem parar, orar e sem cessar. Para quê? Para eu vencer cada luta. Porque se eu, querido, não fizer isso, a minha fraqueza vai ser fraqueza mesmo. Por isso que a Bíblia diz, né, quando você se mostra fraco, quão fraco você é. Mas quando você se acha fraco diante do Senhor, então você é forte. Perplexo, mas não desanimado. Querido, uma confusão, às vezes, mas há uma esperança. Há conflitos, mas há esperança. Não podemos, algo que você nunca pode perder, a esperança. Especialmente a esperança de que tem uma coroa aguardando você, tem um lar celestial te aguardando, tem um lugar no céu feito especialmente para mim e para você. Então não existe perplexidade, desânimo que possa nos roubar dessa verdade, ou que roubaria a gente. Queridos, nós precisamos de nos animar com essa verdade, perseguidos, mas não desamparados. Há rejeição, sim, querido, mas a presença do Espírito Santo, ela está conosco todos os dias. Quem aqui, querido, eu posso te garantir que todos nós aqui passamos por um momento de rejeição, mas Deus não nos diminuiu, Deus não foi rejeitado, humilhado, Deus não, porque Deus é todo poderoso, Ele está acima de qualquer sentimento nosso, e quando nós nos apegamos naquilo que Deus pensa e não no que nós pensamos, nós nos fortalecemos, nós ficamos animados. Então, há rejeição, mas a presença do Espírito Santo, ela está sempre conosco. Então, abatidos, mas não destruídos, e às vezes, querido, nós vamos cair sim, mas nós vamos levantar, amém? Deus não tem problema com quem cai, Deus tem problema com quem permanece caído, não quer levantar. O camarada desviou, enfraqueceu, mas ele continua indo para aquele abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo. Não! Caiu, querido, levanta rápido, pecou, perdão rápido. Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, advogar a nossa causa diante do Pai. Por que ficar esperando? Não, querido, levante rapidamente. Levante para o seu ministério, levante para a sua fé. Você que um dia, querido, atuou tanto, você que um dia foi um líder, você que um dia se moveu no Espírito, algo aconteceu e veio um desânimo terrível. Talvez você não desistiu daquilo, mas você não está animado a isso. Anime o seu coração, há um poder nessa fraqueza. Reconheça, isso não é vergonha, reconhecer isso diante de Deus. Vergonha, querido, é não reconhecer e continuando, a gente continua esfriando na nossa fé. O texto diz abatidos, mas não destruídos. E às vezes, querido, a gente vai cair. Levante, diga para quem está perto de você, se cair, sai desse lugar. Levante rapidinho, porque o diabo gosta de crente caído. Esse é o lugar dele fazer o ninho. Crente caído, querido. Deus nunca prometeu para nós a ausência de luta, mas Ele prometeu a presença constante. Ela vai estar sempre conosco. Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus e te fortaleço e te ajudo.
e te sustento com a minha destra fiel. O Salmo 46:1, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Deus não é um Deus que nos deixa, pecou, Deus, pecou, eu larguei. Como Deus faria isso por alguém que Ele deu a vida do seu próprio filho, quando vivia em pecado? Se ainda quando éramos pecadores, Deus deu o seu filho, quanto mais agora não nos dará as demais coisas. Deus não nos desampara, querido. Deus tem problema com o iníquo, aquele que ama pecar e que vive no pecado, sempre no mesmo pecado, não muda nunca. Isso é iniquidade, acostumar com o pecado. Mas um pecado não destrói a sua vida. Um pecado talvez seja um motivo de Deus manifestar a glória. Quantos tem aqui que vem para a igreja por causa de um adultério, por causa de uma falência, por causa de algo terrível que cometeu, que fez, veio para Cristo e hoje vive uma outra realidade? Então, querido, guarde isso, o crente ele é pressionado, mas quando ele é pressionado, Deus não está despedaçando e nem a circunstância vai acabar com a vida dele. Por quê? Porque dentro dele há um tesouro indestrutível, e é esse tesouro que mantém o crente de pé, amém? Esse tesouro, é aquilo que está dentro, aquilo que é de Deus, coisas de Deus dentro de nós, tesouros de Deus dentro de nós. Ele não deteriora, ele não enferruja, não perde. Por isso que aquele agricultor, que aquele homem lá, ele encontrou um tesouro em propriedade alheia, ele foi lá muito sabiamente, falou, eu vou vender tudo que eu tenho, ele vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele lugar do tesouro que é mais valioso. Está dizendo para nós, você não tem nada mais precioso, eu não tenho nada mais precioso do que o reino de Deus. Esse é o tesouro. O Evangelho é o tesouro de Cristo, não tem nada, querido. Então, permaneça inteiro, querido. Quem tem esse Espírito Santo no seu interior, ainda que quebrado por fora, ele vai permanecer inteiro ali por dentro. Nós estamos vivendo momentos, querido, onde, querido, a prática dessa verdade ela é essencial. Então, quando essa vida começar a apertar você, e ela vai te apertar em algum momento, pode ter certeza, não é profecia, eu não preciso nem profetizar isso, você já passou, não parou ainda, porque você ainda está aqui, e você vai ainda passar por algumas coisas que possam te apertar, mas lembre-se, o que te sustenta, querido, não é a sua força, porque você é um vaso frágil, eu sou um vaso frágil, porém existe dentro de nós algo poderoso, um tesouro dentro de nós, e esse tesouro é que nos vai fazer vencer a cada dia, amém? E se a gente compreender, querido, essa revelação, então nós vamos ser crentes vitoriosos. Nós não vamos desistir do Evangelho, nós não vamos parar de vir na igreja, não vamos parar de vir nas células, nós não vamos deixar de servir ao Senhor nos ministérios, no voluntariado, porque não são, essas questões vão acontecer, querido, onde tem homem, onde tem gente, tem problema. Se não fosse isso, precisava de psicólogo, terapeuta, porque gente é problema, querido. E como é que nós vamos viver se a igreja é formada de gente? Não é gente? É gente. Meu problema, o seu problema, se junta um monte de problema. Já pensou, querido, se nós formos conversar de problema, nós estamos lascados. Porque tem um que chega, Vladimir, eu estou com uma dor de cabeça, Vladimir, dor de cabeça é pouco, eu estou no pé, no cotovelo, no joelho, meu Deus, está tudo ruim aqui. Querido, se a gente não tomar posse de que existe algo melhor para a gente se apegar, algo que nos dá mais paz, mais alegria, do que ficar, querido, lamuriando questões que não nos levam a lugar nenhum, nós vamos experimentar o poder de Deus. Então, se a gente compreender essa revelação, nós vamos ser mais vitoriosos. Qual é essa revelação, Ney? Tópico 3, que nós precisamos morrer para que a vida se manifeste. Olhe para quem está perto de você e diz, morra. E rápido. Fala de novo, morra. Você está com medo de falar isso? Então fala mais forte ainda, morra já. Aproveita o dia de finado. E morra, porque se você não morrer, para a carne, não vai ressuscitar para o Espírito. Deus não ressuscita vivo, Deus ressuscita
morto. Aqueles que com Cristo morreu, com Cristo ressuscita para uma nova vida. Então nós precisamos morrer para que a vida se manifeste. Paulo, ele diz assim no versículo 10, trazendo sempre no meu corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste. Olha que coisa estranha. Eu trago sempre a morte, o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste. Paulo, ele está afirmando isso. E aqui Paulo revela a essência do cristianismo, ou seja, a vida de Cristo, ela só se manifesta em quem vive morrendo para si. Só ali que a presença de Cristo se manifesta. Filipenses 1:21 mostra essa convicção de Paulo. Fica muito claro que ele define a sua vida, a sua morte. É nisso que ele define. É em torno de Cristo. Para ele, querido, viver significava revelar a presença de Jesus em tudo que ele fazia. Ele não escolhia no que ele ia revelar. Quando eu for na igreja, a hora que estiver adorando, eu vou ser um crente adorador. Quando eu estiver liderando a minha célula, eu preciso ser um exemplo. Não. Paulo viveu Cristo na prisão, nos açoites, em suas defesas, nos seus naufrágios. Ele viveu intensamente Cristo. Ele morreu para ele, não se defendeu, ele não desistiu, ele tinha um alvo e ele prosseguia para esse alvo, querido. Isso fica muito claro. Enquanto morrer, querido, era considerado um ganho, porque representava estar sempre, para sempre junto ao Senhor Jesus. Essa é a convicção. Era até um lucro morrer. O exemplo de Paulo, ele nos faz refletir sobre o propósito maior que existe na nossa vida, que é honrar e glorificar a Jesus em todas as circunstâncias, independentemente de qualquer desafio que nós possamos ou podemos enfrentar nessa terra. É dizer com convicção, querido. Quantos motivos você já teve, pensamentos de desistir? Olha, eu vou confessar minha fraqueza, não foram poucas vezes, mas eu não me permito, por tudo aquilo que Deus já fez e é na minha vida, eu não vou trocar minha coroa, porque me causaram tristeza, me causaram desânimo. Não, eu vou prosseguir dizendo: Deus, estou muito fraco, estou frágil, Deus. Mas eu não quero parar e eu não vou parar. Manifesta esse poder e essa glória, esse tesouro, que eu sei que habita em mim. Então, querido, a gente tem que encarar as coisas como elas são. Às vezes nós encaramos a cruz como símbolo, às vezes até carregamos. Eu não estou nem criticando quem carrega um crucifixo, mas não passa de um símbolo. Mas a cruz não é um símbolo. A cruz precisa ser um processo diário na nossa vida. Cristo falou: se você não carregar a cruz, tem que carregar e seguir após Ele. O que é isso? É um esforço para suportar sofrimentos. Se não for na cruz, querido, nós não vamos aguentar. Porque lá na cruz, é na cruz que todo orgulho se vai embora. Aí é lá na cruz que Jesus, ele se manifesta em humildade. É lá, quando crucificaram o Filho de Deus, o Deus encarnado, que num sopro ele aniquilaria não só todos que estavam crucificando, acusando, mas o universo. Ele poderia abalar com um sopro, mas ele se humilhou, e humilhou-se até a morte, morte de cruz. Quem é eu e você para fazer diferente? Quem somos nós? Para tentar justificar os nossos sofrimentos. Quem somos nós, querido? É o nosso orgulho que não nos permite morrer e assumir essa humildade de Cristo. Então nós morremos para o nosso ego, aí Cristo se manifesta quando nós servimos ao próximo. Aquele que morreu não tem problema, querido. A gente vê algumas pessoas que parece que nasceram para servir, está sempre buscando servir a igreja, servir os líderes, servir o próximo. Eles estão sempre preocupados. É isso é morrer para o ego, é eu não centralizar a minha vida em mim mesmo, mas no próximo. Então morremos para o medo também. Aí Cristo se manifesta com grande ousadia e coragem nas nossas vidas. Com Cristo, que reconhecendo o nosso verdadeiro estado, nós vamos ser fortalecidos. João 12, 24, dá uma clara ilustração disso. Em verdade, vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Às vezes nós até caímos em terra, mas já desenterramos rapidinho. Quando começa apodrecer ali a casquinha por cima, começa a aparecer
né, o que está no interior, a gente já logo quer fechar aquilo, não quer aparecer. Querido, se a gente não aceitar, não se humilhar debaixo da potente mão do Senhor e manter o nosso estado de orgulho, nós vamos morrer, não vamos germinar. O grão de trigo, ele só frutifica, querido, quando ele cai, quando ele morre. E dessa mesma forma, nossas dores, nossas perdas, as nossas renúncias, querido, elas jamais serão desperdiçadas. Por quê, querido? Elas são semente de vidas que irão nascer. Quantas pessoas eu e você já matamos por causa do orgulho? Porque a gente não aceitou ser a semente que morre, e essa pessoa morreu porque eu não quis morrer. Quantas pessoas? Quantos casamentos se acabou porque alguém não quis morrer? O orgulho, o ego prevaleceu. Então, todas as vezes, querido, que você diz não ao seu eu, Jesus, ele vai dizendo sim através de você. É assim que funciona. Então, existe um propósito no nosso sofrimento, e esse propósito é o meu quarto tópico: nossa morte tem que gerar vida em outras pessoas. Não é uma morte inconsequente, uma morte que não produz nada. Toda morte de crente gera vida para Deus. Não só morte espiritual, que nós estamos falando da morte do ego, do homem, do ser humano, né, da humanidade nossa. Mas um bom lugar para se refletir é um velório. Aliás, Eclesiastes capítulo 7 diz que é melhor estar no lugar onde há luto do que no lugar onde há festa. Que é melhor o dia da morte do que do nascimento, porque ali se vê o fim de todos os homens. Então o velório também é um bom lugar para testemunhar e ganhar vidas. Toda vez que eu vou em velório eu faço apelo e oro a oração de entrega a vida ao Senhor Jesus. Todo velório que eu vou, provavelmente no seu eu vou fazer isso também. E se não fizer no meu, eu vou vir puxar teu pé. Diga assim: a minha morte precisa gerar vida em outras pessoas. O versículo 12 diz: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Querido, eu amo Paulo. O homem é de uma sabedoria, um erudito, uma coisa de louco. De maneira que em nós opera a morte. Ele está dizendo, a morte fica me matando todo dia, mas eu estou vendo que por causa disso, vocês estão vivendo. Uau, querido, que coisa incrível. Então Paulo, ele entende que o seu sofrimento, ele tem um propósito redentivo, redentor, que a dor que nós sofremos, servindo a Deus aqui na terra, ela vai produzir crescimento em outras pessoas. Por isso, querido, que Deus não se agrada dos que retrocedem, dos que não aceitam o sofrimento, porque não aceitando o sofrimento também é o grão que não quer morrer, também não produz vida em outras pessoas. Querido, que as mães que teve neném aqui por parto normal ou cesariana, foi fácil? Você não teve que morrer para muitas coisas para gerar vida. Não é fácil, querido, gerar qualquer coisa. Tudo isso aqui que foi gerado, a construção, todas as vidas foi ganho aqui, querido, isso custou alguma coisa, não veio do nada. Paulo, querido, esse homem estava cansado no final da vida dele, era o cara mais perseguido, ferido. Mas ele sabia, querido, que cada choro, cada lágrima ali que ele derramava, isso motivava a igreja em fé. É por isso que ele escreveu 13 cartas e que eu estou pregando uma das cartas dele. Porque ele nos motiva com a sua fé. Eu duvido que tenha alguém no nosso meio mais cansado, atribulado, que sofreu mais injustiças do que Paulo depois de Jesus. Pensa num homem, querido, que tinha todos os motivos para desistir. Tinha uma vida, uma profissão, ele tinha certamente um futuro brilhante como um grande comandante em Roma. Mas ele considerou isso esterco, lixo, por causa da glória do Senhor. Querido, Paulo é demais. Você já viu, querido, assim, observou assim, algum vaso, que ele vai ficando velho, aí ele vai se desbotando, a gente nem liga mais para ele, mas você olha para a planta que está naquele vaso, viçosa, bonita, e algumas você até já está arrancando muda para pôr em outro, aí você nem vê mais o vaso, você começa a ver só a planta.
Porque o que está no vaso é muito mais bonito e pode gerar muito mais mudas, muito mais vidas do que o próprio vaso. Isso é tremendo demais, querido. E assim nós somos. Nós somos vasos, querido, que nós vamos nos desgastando, mas o conteúdo, ele continua alcançando outras vidas. Nós estamos pregando de homens que morreram há 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Nós pregamos suas mensagens e eles continuam edificando e salvando vidas. E é isso, querido, a essência, né, da nossa vida cristã. É dar a vida para que outros vivam. Mas, queridos, não é verdade que quando nós servimos, oramos, quando nós intercedemos, ensinamos, quando nós visitamos pessoas, discipulamos vida, às vezes nós nos sentimos tão cansados, querido, tão desgastados. E alguns, querido, nós estamos com o mesmo ditado. Tem alguns que eu falo há 20 anos a mesma coisa. Eles entram na minha sala, eu falo, você sabe tudo, já te falei, não vou repetir mais, você conhece tudo. Você dá até curso disso que eu vou te falar. Cansa. Evangelho cansa. Cansou Jesus. Cansou os discípulos. O Evangelho cansou Adão, Eva. O Evangelho cansou Noé, Abraão. Moisés, então, meu Deus. Mas ele era um homem manso. Mas quando nós vemos que, querido, enquanto nós estamos morrendo, alguém está vivendo, então começa a brotar em nós, e esse é o mais gostoso, querido, um sentimento de missão cumprida. Eu estou partindo, só vou viver mais algumas horas, alguns dias. Combati o bom combate, guardei a minha fé, eu não negociei princípio, eu não negociei a visão, eu fui fiel à visão, mas eu sei que tem uma coroa me esperando, é por isso que eu suportei esse sofrimento. Eu e a Márcia, querido, quantas madrugadas, quantas viagens, quantos investimentos financeiros, mesmo às vezes com dificuldades lá em casa, quantas vezes nós sacrificamos os nossos filhos, nossa família e os nossos familiares, quantas vezes, por longos, querido, 15, 16 ou 17 anos, nós íamos quase que diariamente para Imbituva, para Inácio Martins, querido, e 2 vezes por semana Inácio Martins, uma vez já é. Quantas vezes subi com gente vomitando, descia com gente quase que se borrando. Quantas vezes, querido, quantas vezes eu saí daqui 2h30, 3 horas da madrugada, porque um casal quebrou o pau lá no interior do Inácio Martins. Cansa ou não cansa? Não dá vontade às vezes de chutar o balde, mas quando eu olho, que algumas dessas vidas são pastores, diáconos, discípulos, estão morrendo aí todo dia para servir a Deus. Então eu começo a ver, valeu a pena. Aqueles dias, querido, que nós vivíamos isso e ainda a gente não recusa de atender ninguém. Para quem não sabe, nós atendemos muitas pessoas que não são da igreja, pessoas que nunca vieram da igreja, e algumas que nós gastamos tanto a vida e que nunca vieram à igreja, se converteram em outra igreja, glória a Deus, está com Jesus, amém. Alguns já até morreram, glória a Deus. Mas quando a gente vê esses frutos, eu lembro quantas vezes eu saía daqui, falava, amor, hoje eu fecho Inácio, hoje eu fecho, porque eu vou daqui lá, eu me mato desse povo, chego lá, tem 5 pessoas, 10, 2, mesma coisa em Bituva, eu falava, é hoje que eu paro, mas o Neizão saía de lá, uau, vale a pena. Eu voltava totalmente diferente, era todo dia. Eu saía daqui aos cacos, eu voltava de lá, uau! É assim que nós temos que ir, querido, para a célula, para o discipulado. É assim que nós temos que ir para a igreja, uau! Hoje eu fui visitado pelo poder de Deus. Na verdade, querido, nós estávamos morrendo para que hoje tivesse uma igreja em Bituva, Rebouças, Inácio Martins.
Estávamos morrendo, querido. E eu não sei até quando eu vou continuar morrendo, acho que eu vou continuar morrendo até morrer. Marcos 14, ele fala daquela mulher que ela quebrou aquele vaso tão caro de alabastro. Não era só o perfume, o vaso era muito raro, de uma pedra muito rara. E isso, querido, nos ensina, né, uma atitude de entrega total, que é abrir mão dos nossos valores, para a gente obter um tesouro que é maior. E isso, querido, é honrar a Jesus. A minha vida não vale mais do que a vida de Jesus. Eu prefiro a dele em mim, do que a minha vida. E você sabe para quem que a minha vida vale muito? Mais do que a dele? Para ele. Ele morreu pela minha vida. Para concluir, querido, e parece estranho, né, essa conclusão que o poder de Deus se mostra nas nossas fraquezas. Mas foi Deus que escolheu assim. E está tudo bem. Ele que escolheu usar esses vasos tão podrinhos, quebrados, frágeis que somos nós. Ele escolheu nós e não adianta. Anjos queriam fazer isso na terra, não. Isso é para os meus filhos, é para a minha igreja, manifestar a minha glória. Então não importa o que tipo de vaso você é, vaso grande, vaso pequeno. Às vezes você é um vaso que está lá no banheiro. Tem um vaso lindo no banheiro das mulheres, né? De vez em quando vem gente aqui, ao invés de eu mostrar o banheiro dos homens, eu vou mostrar o das mulheres. Aquele vaso é lindo, está lá, mas está no banheiro. Você quer ser um vaso no banheiro? Ou numa mansão? Mas às vezes você é levantado para ser um vaso, nem no banheiro, é dentro, em cima do vaso. E aí? Do vaso sanitário, aquela caixinha, né? Você é vaso. Você já viu, algum dia você foi pôr um vaso lá fora da tua casa, porque a planta ficou feia, e o vaso falou, aqui não. Pode me botar lá em cima daquela mesa da sala, onde o pessoal vai comer, vai ficar me olhando. O vaso falou isso? Já teve algum vaso que falou com você? Mas nós somos vasos teimosos, obedientes. A gente quer lugar, a gente quer destaque, quer fama. Vaso que não fica brigando para ficar aqui no púlpito. Vaso não fica, não. Vaso, querido, o vaso ele brilha em qualquer lugar. Pode plantar, Deus, planta, porque eu quero que essas vidas gerem dentro de mim, eu quero gerar isso dentro de mim. Enquanto o mundo, querido, valoriza a fama, a aparência, performance, Deus, Ele olha para nós como barro e Ele diz, é aí o lugar perfeito para o meu poder habitar. O vaso pode ser comum, mas o conteúdo é celestial. O vaso é temporário, mas o tesouro é eterno. O vaso pode se quebrar, mas o tesouro nunca se perde. Então, querido, quando você estiver cansado, querendo desanimar, lembre-se, há um tesouro dentro de você. Quando você se sentir fraco, diga, Senhor, manifesta a tua força em mim. Quando vier aquela depressão ou aquela pressão do mundo vier, confie. Diga, não, eu não estou, Deus jamais vai me destruir, eu não estou sendo destruído, eu estou sendo moldado. Deus, eu quero ser uma pessoa amorosa. Deus, eu quero ser uma pessoa que tem domínio próprio. Aí chega o marido lá em casa, bravo, e você... Aí Deus fala, mas você me pediu para ser uma pessoa de domínio próprio, te dou a oportunidade e você chuta eu com o marido e tudo? Como é que você vai ser amoroso e amorosa? Como é que eu vou ser amoroso e amorosa sem que alguém, quer colocar alguém que não me ama, que me aborrece do meu lado? Como é que eu testo? Como é que eu entro numa empresa que eu quero? Fazendo um teste difícil, estudando, um curso, um concurso. Mas a gente quer coisas de Deus sem nenhum esforço. O Espírito Santo está nos dizendo, vou usar você. Talvez hoje você se sinta um vaso trincado, cheio de falhas, decepção, desânimo. O Espírito Santo está te dizendo, eu ainda posso usar você. Por quê? Deus não está procurando vasos perfeitos. Deus procura corações disponíveis e dispostos. Tem gente muito disposta para fazer alguma coisa. Quando você fala para ele assim, uau, pastor,
que legal, aquela quadra, conta comigo sábado, mas você liga sábado e fala, pastor, não estou disponível. Nunca está. Não só disposto, mas disponível. Às vezes, eu não estou aqui por outra coisa em Irati, só por causa da minha disposição a Deus. Não tinha nada interessante aqui para mim, nada, não tinha ninguém, nada, não tinha nada interessante para mim, para eu deixar tudo que eu deixei lá. Só Cristo, só Ele. Só Ele. E a minha esperança de que eu ia frutificar. Mas eu sabia que eu ia ter que morrer, e morrer muito, e continuo morrendo. Deus não está procurando, querido, vaso perfeito, só disposto, disponível. Se você permitir, Ele vai transformar essas rachaduras, que são as nossas fraquezas, e cada uma delas vai ser uma oportunidade para a gente glorificar a Deus. Eu quero que você diga assim comigo: Senhor, eis-me aqui, usa-me como um barro em suas mãos, que em mim se manifeste a tua vida, que o teu poder flua em meio às minhas fraquezas, em nome de Jesus, amém.